Isso você já falou. Como é que surgiu o Jacaré Banguela? Você já fazia humor? Antes do blog Jacaré Banguela, eu já fazia humor. Meu primeiro emprego foi como DJ. Eu tinha 15 anos de idade. Já respondeu a segunda. Qual que era o meu primeiro trabalho? Eu primeiro fui DJ com 15 anos de idade. Meu irmão é DJ até hoje, meu irmão DJ Thiago Fernandes. E lá no Mato Grosso. E eu comecei como DJ. E quando você é o DJ que você vai abrir a noite, assim que a gente fala, na balada funciona assim. Quando você entra na balada, tá tocando uma música. Quando lá, meia-noite, 1h, é quando a balada vai começar mesmo. Que você vai ouvir os sucessos que estão bombando agora. Então geralmente troca o DJ e aí você é o DJ da noite. Então quando eu conseguia ser o DJ da noite, eu tinha uma abertura. Tocava uma vinheta de abertura. E agora, com vocês, o show vai começar com o DJ Rodrigo Fernandes. Eu ainda chamava de DJ Rodrigo Midas. Que era um trocadilho, que era assim, transformando em ouro tudo que toca. Olha que trocadilho merda. Mas já era uma piada. E aí, nessa minha abertura, com uma voz de peso, de rádio e tudo mais, por isso essa voz de rádio, de locutor e tudo mais, vinha a vinheta, aí a vinheta parava, entrava o Tiririca falando, qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? E aí continuava a vinheta. Então já tinha piada na minha vinheta de abertura como DJ. Então assim, eu já fazia humor, não profissionalmente. A partir do blog que virou uma coisa constante. Eu tenho que fazer piada todo dia, porque as pessoas voltam aqui todo dia. Agora, uma curiosidade. Realmente eu desconheço. O DJ, o que é que ele faz? Ele escolhe as músicas, ele seleciona. Isso. Mas qual é a diferença de um e de outro? São todos iguais? Não. Tem vários estilos musicais. Então tem um DJ que só vai tocar música eletrônica, um que só vai tocar house music. Aquele negócio do disco. Do disco, girar o disco, só hip hop. Então tem DJs muito focados em vários segmentos. E tem o DJ que é o residente, que é o DJ contratado pela balada, que daí ele vai tocar de tudo. Mas ainda ele assim, já tem isso gravado? Ele faz a curadoria daquelas músicas. E ele escolhe na hora? Ou ele escolhe na hora, ou ele já escolheu em casa, ou... Como ele toca toda noite, ele já viu que música que o pessoal gosta mais, que música que o pessoal não gosta mais, ele repete ali. Então, o DJ é quem faz a curadoria da noite, das músicas da noite. Tem uma expressão que eu nem sei se usam, mas quando eu era DJ usavam, que é abriu o Moisés. Que é quando você toca uma música e a galera vai embora da pista, assim. Você toca e você vê a pista abrindo o mar, assim, igual o Moisés. Então, fala assim, o DJ acabou de abrir o Moisés ali. Eu nem sei se usam, mas usavam. E era isso, o DJ que botou a música errada. Tá todo mundo curtindo. Pô, essa música é boa, essa é incrível, essa é sensacional. Essa música aqui não. Eu vou mijar, vou no banheiro, vou no fumódromo. Pô, abriu o Moisés na pista, cara. Como que você traz todo mundo de volta agora? É impressionante. Então é difícil. Tem DJ que vai saber fazer uma boa curadoria de músicas para aquela noite. Eu já viajava tocando como DJ na época. Então, em Sinop, que foi onde eu comecei, as pessoas gostam de um tipo de música. Você vai tocar em Itaúba, que é uma outra cidade que tem ali perto, em Colíder, em Sorriso, que é uma cidade de tudo ali em volta, Santa Carmen, as pessoas nem sempre vão gostar daquela curadoria que você fez e que em Sinop funciona. É a mesma coisa com piada. Eu fui fazer a turnê do meu show no Sul. Cara, as piadas que eu faço aqui em São Paulo, em algumas cidades do Sul, ninguém riu, não. Porque não é engraçado pra eles. E eu tenho que saber que não é engraçado pra eles. Eu fui fazer a turnê no Sul porque eu vou gravar esse show. Eu vou gravar o meu novo solo em dezembro agora. Eu preciso saber o que o Sul não ri pra eu melhorar essas piadas e quando eu gravar esse show, do norte ao sul, rirem das piadas. Porque senão eu vou ser excelente só pra São Paulo. E a piada e o show vai estar no YouTube pro Brasil inteiro. Então, como DJ é a mesma coisa. Você tem que entender o que funciona aqui, como a praça. A praça tem milhões de tipos de humor. Por quê? De vários estados, inclusive. Porque você está falando pro Brasil inteiro. Eu tenho um humorista do norte, do sul, de Mato Grosso. Porque você sabe disso. De Tocantins, que era o caso do Arnaud. Pois é. Então eu procuro agradar o Brasil inteiro. É isso, mas o DJ vai nesse mesmo lugar. O que as pessoas gostam? É claro que o DJ, como todo artista, ele também fala, ó, eu toco esse tipo de música aqui. O público que vai me encontrar. Como uma banda de rock. O equipamento
É teu? É do DJ? Varia. Ou só a mesa? A casa geralmente tem, né? Deve o clube ter uma tem. casa já que tenha, né? É, mas se você tá acostumado com o teu equipamento, você leva a tua mala, pluga no equipamento da casa e toca com o teu equipamento, porque é mais confortável para você. É que vocês estão falando com um homem que só foi uma vez numa balada. E ainda tocava Louis Armstrong. Bing Crosby. Elvis estava bombando nessa época. Começando. Era chofer de caminhão naquela época. Como é que foi estudar em Chicago, numa escola de cinema de comédia tão famosa? Que coragem foi essa? Foi uma loucura e coragem e loucura ao mesmo tempo. Eu sabia que eu não tinha um bom inglês. Eu sabia que eu entendia inglês melhor do que eu falava. E pra mim foi assim, eu acho que já é o suficiente pra eu ir. Com muito medo. Mas é aquilo, vai com medo mesmo. Né? É coisa de brasileiro. Vai com medo mesmo. E aí eu cheguei lá e nos primeiros 3 meses, quando dava 4 horas da tarde, minhas aulas eram de 9 da manhã às 4 da tarde. Quando dava 3 horas da tarde, minha cabeça parava de funcionar. Eu não entendia mais o que as pessoas falavam. Minha cabeça não traduzia mais. Eu estava traduzindo, eu estava entendendo desde 9 horas da manhã. Quando chegava 3 horas da tarde, minha cabeça parava de traduzir. Eu não sei o que era. Eu não entendia mais nada. Era tudo blá, 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 blá. Eu não entendia. Então essa última hora do dia, da aula, eu sempre perdia. Por 3 meses. Até minha cabeça começar a entender inglês pra caramba. E aí foi Você é fluente. Aí, agora sim. Agora eu entendo e falo... Você pode fazer um podcast? Em inglês? Um podcast, um stand-up? Eu fiz stand-up em inglês lá. Você fez? Mas no começo é muito maluco, porque tem uma coisa... Quando a gente aprende inglês, a gente aprende a responder em inglês. Alguém pergunta alguma coisa... Exatamente. A gente pensa em inglês e responde. Quando você vai fazer stand-up em inglês, você tem que memorizar em inglês. Você tem que memorizar 15 minutos em inglês. A gente não memoriza em inglês para falar decorado. A gente não decora um inglês falado. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa vai perguntar. A gente vai soltando palavras. Então, no começo, quando eu fui fazer stand-up, começar a fazer stand-up lá, eu gravava para me assistir e melhorar palavras, ritmo e tudo mais. Era uma lentidão absurda, sem ritmo nenhum, porque minha cabeça estava lembrando as palavras. Eu não estava respondendo a alguém. Eu estava falando com as pessoas. Então eu falava de... eu falava assim... tem um aplicativo que você baixa no celular que é para você falar melhor inglês. Só que eu falava essa frase com inglês muito errado, de propósito. Porque a piada terminava comigo falando: e como vocês podem ver, eu não tô pagando por esse aplicativo. Então eu falava o inglês errado, falava, tem um aplicativo para falar bem inglês, mas como vocês podem ver, eu não tô pagando por ele. Porque eu falava, $30, $30 por mês. Eu falei, eu sou da América do Sul, $30, dependendo da cidade, dá para comprar uma cidade. Isso falava em inglês. Então, porque tem muito latino nos Estados Unidos, né? Então... Sim, esses comediantes que vão para lá, por exemplo, o caso do Matheus, do Paulinho Gogó, eles falam em português. Fazem português para a comunidade brasileira, exatamente. Eu fazia em inglês para os americanos. O Rafa não. O Rafinha Bastos, ele faz em inglês para americano. É difícil. Deve ser muito difícil. Porque o humor deles é outro. O humor deles é diferente. Mas é um desafio divertido. O humor deles também é diferente. O ritmo, o tom. Você gosta do humor inglês? Do inglês eu gosto mais do que do americano. Do britânico, né? Britânico. Eles adoro. Não são melhores? Eu acho eles incríveis. Porque eles não têm esse limite que a gente estava falando agora há pouco. Eles fazem humor completamente pesado e a gente sabe que é só piada. Exato. Eu acho incrível isso. E o público britânico, os londrinos, ou enfim, todo mundo lá da Inglaterra entende que é só ironia. O comediante não está ofendendo ninguém. A sociedade entende. Mr. Bean é uma coisa assim... É um pastelão incrível, né? Ele não fala. Não fala. E é genial. Só o olhar dele. Inclusive, ele é nobre, né? Ele ganhou uma... Ele é o Sir Mr. Bean. Sir Mr. Bean. Sir Rowan Atkinson. Você sabe que eu sou de uma época bem antiga e eu conheci um artista que eu só fui dar valor a ele uns
30 anos depois. É Red Skelton. Ele foi um comediante americano na época da guerra. Ele escreveu um livro chamado Nunca Saí de Casa. Que naquela época, quando tinha guerra, até hoje naquela época. Não, nossa, quanto tempo ontem? Ontem, quando a guerra era mundial, que ainda, graças a Deus, não há de ser, ele ia para a guerra para contar piada, dar show para os soldados. Uau! Os Estados Unidos fazem isso até hoje. Então, a graça do livro dele é que ele dizia o medo que ele tinha de ir para o campo de guerra e ter que contar. E fazer piada. Então, foi muito engraçado. Foi uma coisa que marcou muito. E eu conheci ele pessoalmente. Uau, que demais. Porque em 1945, o meu pai ganhou bolsa de estudos para estudar a rádio em Nova York, tá? NBC e CBS. E nós moramos lá de maio até dezembro. Uau. E eu ia todos os dias à NBC e me encontrava, e aconteceu uma coisa absolutamente ridícula. O quê? Naquela época eu já via crachá. Coisa que no Brasil é recente. E o Red Skelton ia entrar na NBC e não trouxe o crachá. E o meu pai, brasileiro, bolsista, se responsabilizou pela entrada do Red Skelton na NBC. Isso, cara. Que incrível. Me esqueci, eram dois famosos comediantes. Bob Hope. Também era muito bom. Esse eu lembro. Eu já vi alguma coisa do Bob Hope, mas esse eu não conhecia. Red Skelton fez um filme chamado O Palhaço, que é um negócio que você chora. É uma história tão triste. E ele fez com uma dignidade. Pena que acho que não existe esse filme. Vamos caçar. Procura O Palhaço, com o Red Skelton. Vou caçar. E isso era uma coisa também que você falou, né? De eu não parar de fazer esses registros que eu tenho feito. Uma linha que eu pretendo seguir na minha carreira é de fazer remake de comédias brasileiras do passado. O cinema de comédia em preto e branco do Brasil tem centenas de filmes muito engraçados. O Brasil não faz remake. Olha, eu fui muito amigo do Carlos Manga. Foi dos meus melhores amigos, meu irmãozão. Cinema, E talvez a família tenha. Talvez o Júnior consiga para você alguma coisa da Atlântida, né? Tanto da Atlântida, a Herbert Richards faliu. Eu não sei para onde foram os direitos. O Canal Brasil restaurou muita coisa, eu não sei se eles têm os direitos ou só os direitos da restauração, mas eu acho que, mesmo assim, imagina, eu vou falar aqui, pode ser que alguém pegue essa ideia e faça, mas eu quero mais que faça mesmo. Imagina que a gente pegue um ator comediante excelente como o Lázaro Ramos para refazer o Grande Otelo. Esse cara é maravilhoso. Para refazer os filmes do Grande Otelo, o Lázaro Ramos. Por que a gente não está fazendo isso? Que ele está fazendo essa novela e ele está arrebentando, porque ele é incrível. Então por que a gente não está fazendo remake de uns caras que abriram as portas para Minha Mãe é uma Peça ser um sucesso na comédia? Minha Mãe é uma Peça 3 é a maior bilheteria do cinema nacional. Acho que foram 11 milhões de espectadores. Minha Mãe é uma Peça 2 foi a terceira maior bilheteria do cinema nacional, com 10 milhões. Então a comédia vende. Por que a gente está ignorando todos os filmes que foram feitos pelo Zé Trindade, pelo Anquito, pelo Oscarito, o Grande Otelo, Golias? Por que a gente não está refazendo esses filmes? E sem esquecer dos Trapalhões, né? Dos Trapalhões todos. Então, assim, eu quero... Parte do que eu quero fazer para minha carreira ao longo do tempo é refazer esses filmes. Eles estão lá. Uma grande ideia. Não é? Quero ser teu amigo, hein? Somos.